Sejam muito bem-vindos ao meu e ao podcast do nosso querido amigo Will. Tudo bem, Will? Tudo bem, Phil? E você? Estamos aqui hoje com essa nova empreitada, com esse projeto aí que, assim, não é novo, a gente não está reinventando a roda, nem nada nesse sentido, só que a gente quer, de repente, tentar trazer, né, um ar diferente, uma coisa um pouco descontraída, um pouco mais a nossa cara, não sei, né? E, sobretudo, trazer um pouco das pessoas relevantes que estão à nossa volta, né? Porque eu acho que isso, no fim das contas, é o mais importante. Mas, bom, gente, eu sou o Phil, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu querido amigo Will aqui vai se apresentar também. E eu espero que vocês gostem da nossa companhia nesses próximos minutos aí. Como o Phil falou, realmente nós não vamos aqui reinventar a roda, né? Mas traremos a nossa contribuição. Sabemos assim, temos visto durante muito tempo aquilo que tem sido o assunto, aquilo que tem sido comentado e como que a nossa sociedade ela reage diante de determinadas coisas. E nós achamos que, através da nossa contribuição, nós teríamos uma nova identidade, nós teríamos uma abordagem mais particular. E nós não somos novos nisso, nós temos falado desse projeto há muito tempo, comentado, tendo ideias, tendo formatos, tentando desenvolver a melhor forma possível para quê? Para que quando a gente startasse, e esse é o momento, a gente conseguisse fazer com que o nosso objetivo fosse alcançado. E o objetivo é exatamente esse: trazer uma nova consciência, trazer uma consciência importante e entender que nós não estamos diante de um período de rigidez mental em que não é possível uma maleabilidade de pensamento, novas ideias. Por isso que a gente vai mediar aqui essa conversa, mas obviamente nós teremos pessoas extremamente capacitadas, pessoas com muita bagagem que vão nos ajudar. E aí, tendo todo esse material disponível, ficará aí você, né, nosso companheiro, nossa companheira, que fará a sua análise, você concordará e você participará também com a gente, né? Como nós estamos nesse mundo de redes sociais, tudo é possível, o diálogo, a interação, e essa é a nossa ideia, nós estamos extremamente felizes por esse momento, realmente é a realização de sonhos, e é muito bom poder compartilhar esse sonho com mais pessoas. Na verdade, eu não concordo muito com o que o Will disse, porque o meu objetivo é só ficar rico, Corta ele, vai, só já ficar era. rico daqui a um tempo. Não, brincadeira, gente. É assim, como o Will disse, é, realmente é uma conversa que já, a gente já tá tendo há muito tempo. E não é uma coisa muito simples de fazer, né? Na verdade, quando você me chamou para fazer um podcast, eu já tinha recebido alguns convites antes de outras pessoas e tal. Nossa, como eu sou importante, né? Ó, nossa, O cara como eu quero é esse co-host desejado, hein? comigo. Não, cara, não é isso. Mas assim, sempre passou na minha cabeça exatamente isso. Cara, mais um podcast, sabe? Inclusive tem um podcast que se chama Mais um Podcast, né? Não sei se você já viu isso. Não. Porque realmente, ali quando iniciou a pandemia, né? Acho que um pouco depois, né? Não, um pouco depois teve esse boom de podcast, todo mundo tinha seu podcast, não sei o quê, isso e aquilo. E, cara, evidentemente, uma hora isso saturou, né? Sim. E é engraçado porque hoje a gente tem até gente que inventa que sai em um podcast pra fazer algum tipo de propaganda, alguma coisa nesse sentido. É engraçado. Mas assim, mesmo eu tendo falado que o objetivo não é recriar a roda, é a gente tentar fazer uma coisa mais original possível. Sim. E seguindo por essa linha, a única ferramenta que nós temos para fazer o mais original possível é ser a gente mesmo e apresentar a gente, né? Isso. Então, se isso vai agradar ou não, bom, eu espero que agrade. Eu acho que agrada. Eu sempre converso com o Will e assim, todas as conversas que a gente tem são maravilhosas. A gente estava lá fora, inclusive antes de começar, e a gente já falou, né? Cara, isso aqui podia estar sendo gravado. Porque não- a gente não tá propondo que, nossa, todas as vezes que nós formos fazer o podcast, sua mente vai explodir e tal. Mas o pouquinho que você puder absorver das pessoas, dos convidados que nós formos trazer aqui, cara, já vai ser um ganho enorme, né? Pra mim, principalmente, eu acho que eu tenho muita coisa pra aprender. Atualmente estou consumindo menos podcast, essas coisas, mas eu gosto. É um tipo de conteúdo que eu gosto de escutar. E assim, não que é
introdutório, todo o podcast, nossa, você tem que tirar alguma coisa muito importante dali e tal. Mas, querendo ou não, você acaba tirando. Tem episódios que você acaba conhecendo uma coisa nova, né? De repente, conhecendo mudando a sua visão, né? Enfim, sobre alguma coisa. E, bom, é isso que a gente vai tentar trazer de conteúdo aqui para vocês. E seguindo aí o que o Felipe tá falando, né? A nossa Felipe, fiz premissa, alguma né? coisa errada, né, Ah, cara? não, Olha, eu ainda vou me acostumar com essa parte de fio, Felipe. tô É brincando. porque assim, eu conheço o fio desde que ele tinha esse tamanho, assim, né? Não, mas a gente se conhece há um bom tempo, né? Sim, E exatamente os detalhes de como nós nos conhecemos, nós vamos discorrer aqui ao não, com longo dos certeza. episódios. Não vai ser agora, então, como o Will conheceu o fio. Isso você vai aguardar um pouquinho. Mas de verdade, realmente a gente tem dado ao nosso tempo, né? Muitas vezes as divisões que eu acho que todo mundo tem, né? Trabalho, responsabilidades, organizações aí da sua vida, da sua família. Mas assim, o ponto da amizade, de conversar, de estarmos juntos e de trocarmos ideias sobre determinados pontos, isso, poxa, sempre foi uma marca nossa, né? E, evidentemente, assim, como ele falou, no início aí da pandemia, né, acho que toda a sociedade, ela precisou se readaptar, né? Hoje em dia, a gente falando aí em relação à pandemia, parece um passado distante, parece Nossa, uma sim. coisa que já fazem anos, né? Mas, assim, é uma coisa muito recente e a gente precisou se adaptar, principalmente eu, né? Porque eu, dentro da nosso ciclo ali de amizade, foi um dos primeiros que fiquei muito isolado, com isolamento quase total, né? E aí, assim, poxa, a gente precisava. Nesse período, eu acredito que a comunicação ela acabou também sofrendo impactos, entendeu? Sim, sim. Então, esse boom de podcast que o Phil citou, exatamente, ele se origina de pessoas que estão mais isoladas, que elas têm ali um ciclo mais restrito, e aí elas precisam falar, senão, tipo, elas vão enlouquecer, que era o meu Exato, caso, eu tava exatamente. maluco. As conversas que geralmente as pessoas tinham no dia a dia foi meio que substituída pela presença do podcast ali. Até mesmo, assim, fugindo um pouco da área dos podcasts, o pessoal começou a produzir conteúdo reagindo a vídeos, essas coisas, os Sim, reacts, né? Reactors, existe esse sim, termo, não sim. sei. Então, assim, foi tipo meio que um convite à amizade mesmo, né? Tipo, cara, ó, você tá sozinho na sua casa aí, vem ver aqui comigo isso, vamos ver aquilo e tal. Então, acho que veio tudo meio junto ali, E né? isso já De mostra uma uma forma coisa diferente de se comunicar. interessante, né? Olha, ainda bem que está gravando. Isso já mostra uma coisa interessante, que é a mudança da sociedade. Porque o Sim, que que o React é? É nada mais mostrando que, ó, todo mundo reage dessa forma. Então, assim, todo mundo tem esse tipo de, olha, a cara é a mesma, a reação. Eu mesmo, durante um tempo, eu comecei a consumir React de futebol. Então, hum, os caras, tipo, que eram São Paulinos, vendo o jogo contra o Palmeiras, os caras, que raiva, gol, não sim. sei o quê, os corintianos da mesma forma. Então, tipo assim, você vê que é o que acontece dentro da casa, é normal e isso as pessoas gostam de ver isso, né? Então, assim, o que é interessante é que é uma coisa natural. Então, quanto mais natural possível, e por isso que a gente tem muita fé nesse nosso recorte aqui de momento, porque são todas coisas naturais. Uhum. A gente se lamenta que muitas conversas nossas não puderam Nossa, cara. entrar aí e ser gravadas, mas assim, agora a gente já tem essa possibilidade, essa estrutura, né, para conseguir colocar isso, né, tipo, da nossa conversa, do nosso dia a dia, e voltando ali aquele recorte da pandemia, é, uma das coisas que principalmente eu fui fazendo é exatamente me adaptar, me readaptar, pegar certos tipos de pensamentos que eu não tinha, começar a explorar. Então, assim, criar uma. Eu tenho um termo na neurociência que eu acho muito interessante, que é neuroplasticidade. Que Uhum. é que o nosso cérebro ele tem uma capacidade de ser maior, de abrir um leque ali, né? Não ser aquela coisa rígida, dura, pesada, né? A Sim. neuroplasticidade, ela traz uma maleabilidade ali pro seu cérebro, onde novas coisas vão sendo introduzidas, você pode aprender coisas novas. Então, assim, eu consegui aprender muita coisa que realmente eu acho que é legal você compartilhar. E aí vem de encontro com a nossa proposta de quebrar a rigidez
nem falo mental, mas assim, a sociedade, ela, eu sei, a gente sabe que existem pessoas que ganham com partidarismo, que ganham com alienação, e realmente nós estamos aqui para dizer que realmente não é um caminho legal. O Uhum, caminho legal é da conversa, do diálogo, de aprender. Então, assim, isso tudo eu fui desenvolvendo. Não foi que eu nasci já assim, uhum, né? Eu realmente tive algumas características da minha criação, da minha infância, que foram moldando meu caráter para uma situação em que depois na vida eu acabei me deparando com outras realidades que me forçaram uma adaptação. sim. Mas não é uma adaptação que me prejudicou, mas é que me evoluiu como ser humano. E aí a gente tinha aquela palavra que você estava tentando falar, Eu não vou conseguir e eu falar acho aqui que ele não agora. vai, eu vou simplificar aqui para ele, é uma pluralidade, né? Exato. Existe uma pluralidade que está emergente, né? Sim. Só que ela não, muitas vezes, por questões ideológicas, ela é combatida, ela é negligenciada, e aí o nosso espaço aqui, ele vai trabalhar exatamente com pluralidade, né? Nós teremos pessoas aí, e a gente já conversou com um leque legal de pessoas especialistas em áreas de atuação, Uhum, especialistas também como a gente pode colocar, em experiência de vida, né? sim. Experiência empírica, porque isso também conta, né? Sim. Assim, pegando até gancho no que você comentou aí, as pessoas elas se apegam muito à identificação, né? E as pessoas que produzem conteúdo sabem disso, Sim. sabem que o elemento principal que elas têm que gerar é o da identificação. Então, cara, hoje em dia, infelizmente, as pessoas usam as armas mais terríveis que elas podem encontrar para conseguir convencer a outra pessoa de que A ou B sabe, o inimigo, né? É exatamente isso, né? O inimigo. Não existe mais um espaço para uma conversa, para uma conversa, de Sim. fato, né? Porque hoje tudo estão nos extremos e se você discorda, você tá totalmente discordando. Você não tá discordando só de um trecho, você não tá totalmente discordando. É claro que assim, gente, entrando no âmbito político, não estou dizendo que há uma. Os dois lados não são iguais, não têm o mesmo peso. Mas assim, não vou entrar nesse assunto, não é isso que a gente está propondo aqui. Uhum. E uma coisa que me deu mais vontade para a gente começar esse projeto é que atualmente, né, recentemente, na verdade, aconteceu um caso da mulher que foi no podcast errado. Acho que você chegou a ver isso, A né? gente comentou, né? A gente Sim. conversou sobre E, isso. cara, assim, desculpa, mas o podcast da mulher era. Não vou Péssimo. falar. Ele era Eu não ruim. vou falar. Eu ia falar tenebroso. E não porque. Tinha uma estrutura legal, era bacana, tal, isso, aquilo. Só que a pessoa apresentando não era uma pessoa que minimamente parecia estar interessado em entrevistar outra pessoa, sabe? E a entrevistada, infelizmente, tadinha, ela tava perdida, né? Ela não sabia que ela tava no podcast. Na verdade, ela achou que tava em outro podcast e tal. E aí eu parei e pensei, cara, que conteúdo ruim. Eu não vou conseguir fazer tão ruim assim. É. Então vamos fazer, vamos embora, dá pra gente fazer. E é aquilo, cara. Uma coisa que é importante a gente ter na nossa vida são projetos secundários, são hobbies, sabe? Seja lá o que for. Ah, eu não sou bom em nada, eu não sei fazer nada, eu não tenho nada na minha cabeça. Cara, vai, sei lá, caminhar, vai correr, vai, sabe, fazer um exercício ou qualquer outra coisa. Que isso já é meio que um hobby, sabe? Eu tô entrando agora nas formas, tô tentando uma vida mais saudável agora. Eu tô Já. correndo agora todos os dias e, cara, tô gostando, tô gostando. É verdade, eu já corri bons anos atrás, quando eu era da finura desse suporte do microfone aqui, eu corria e eu gostava bastante. E parece que, cara, a gente tem uma memória muscular boa, né? Porque eu achei que eu ia voltar a correr agora, eu ia morrer. Você Tipo, sofrer. nossa, vou correr 100 metros e vou desmaiar ali né, na primeira curva. E não, cara, eu tenho uma memória muscular boa e consegui correr, acho que direto, assim, cara, 1 quilômetro mais ou menos, direto, sem parar. É Você tá, muito, tá? você tá Não com, parece que é pouco, mas parece que é você pouco, tá mas com é um muito. desempenho satisfatório, Sim, então. exatamente. E, cara, assim, corrida é evolução, né? Então, quanto mais você treina, mais você vai conseguir correr mais e mais e mais e mais. Então, assim, cara, é um projeto que eu sei que eu vou gostar de fazer, eu tô gostando de fazer.
Tem muito trabalho. Cara, isso aqui é a ponta final, né, Will? É, Isso aqui é a ponta final, cara. Tipo assim, vir gravar, estabelecer uma pauta pra gente conversar e desenvolver ela durante o programa é a parte boa, a parte gostosa. Porque, meu amigo, por fora tem muito trabalho, tem muita coisa. Então, cara, eu acho que a gente começou certo, a gente tá começando certo. Eu acho que a gente tá começando com uma estrutura muito legal, muito bacana aqui. E falando mais sobre a estrutura do programa, a gente quer funcionar da seguinte forma, e Will, se eu falar alguma coisa errada, você sim. me interrompa e conserte. A gente quer trabalhar em dois formatos. Tanto aqui, no estúdio, vamos trazer convidado. Aqui no estúdio, provavelmente a gente sempre vai fazer gravado mesmo a, a nossa conversa. Mas a gente também quer trabalhar em algum tipo de modelo online, tá? Por quê? Tem muitos convidados que às vezes não têm a disponibilidade de vir até aqui, né? De, sei lá, não, às vezes mora muito longe, não vai conseguir se deslocar por 2 dias, 3 dias para conseguir estar aqui e conversar com a gente. Então, o modo mais acessível vai ser fazendo online mesmo, né? A gente vai avisar, claro, antes, a gente vai criar toda uma agenda para isso e vai ter a possibilidade de a gente fazer esse modelo totalmente ao vivo, né? Aí a gente vai conseguir interagir mais com o pessoal, né? O pessoal vai mandar perguntas, a gente consegue ler na hora, tal, isso e aquilo. E quando for aqui, nós vamos fazer sempre. Aqui a gente consegue também fazer ao vivo, né? Pelo que o Gui falou, sim, né? Beleza. Então, daqui um tempo, acho que agora Ah, não é bacana a gente trabalhar dessa forma, mas daqui um tempo, quando a gente tiver um público mais engajado e tal, a gente começa a fazer, de repente, tudo 100% ao vivo, né? Mas vamos trabalhar nisso daí ainda. Bom, vão ser esses dois formatos. Toda vez que nós trouxermos uma pessoa aqui, além do que ela vai falar como especialista, a gente vai tentar trazer alguma pauta também, seja atual ou não, para a gente conseguir discorrer ao longo do episódio. É isso? é isso aí. A gente, como a gente já citou aqui, a gente está trabalhando dentro dessas hipóteses há muito tempo, conversando, pensando em formatos, pensando em metodologias, tal. E tudo isso está sendo muito pensado, né? Com certeza, e a gente agora está aplicando, né? Mas a gente também tem aquele senso de realidade. As coisas vão caminhar dentro de uma velocidade que ela é prevista, né? Então, assim, a gente tem esse entendimento de que muitas coisas ainda vão acontecer, muitas coisas vão evoluir. E assim, a gente no início de tudo, né? Eu nunca tinha falado frente às câmeras, eu nunca tinha, é, enfim, apresentado nada do tipo. O Felipe já teve essa experiência, né? E isso também é um assunto que mais para frente todos nós vamos ter o conhecimento mais amplo, né? Agora vai ser esse mistério. Inclusive, Fio, eu tô só falando os seus mistérios, você não falou nenhum mistério meu. Tá vendo como eu sou chato pra caramba? Ah, cara, não, 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 É não. É que vocês brincadeira, não têm ideia do que tem brincadeira. aqui dentro, tá, cara? Mas Mas vocês vão ter, vão é, ter. de fato a gente tem esse entendimento de que as coisas vão caminhar e, assim, que bom que elas vão caminhar. Porque, assim, tem um trecho de uma música e, assim, vocês vão conhecer que eu gosto de usar alguns trechos. Inclusive, enquanto o Phil tava falando, eu pensei num trecho que eu ia depois citar. Mas existe um trecho de uma música que fala que o caminho só existe quando a gente passa, Uhum. né? Então, assim, existe um caminho aí que está sendo desenhado aí e ele vai existir, ele vai se consolidar, mas ele só existe quando a gente passa. Então, a gente está dando os primeiros passos, os passos iniciais. Vamos ter aí ajustes, vamos ter talvez ali coisas para melhorar, até mesmo em nós, na nossa apresentação, na nossa Sim. formalização e tal, mas ele vai chegar na onde a gente quer, e eu tenho certeza disso. Por quê? Porque a gente já tem, assim, acho que a gente tem o principal, que é o objetivo, o sentimento, e eu acredito que o público, ele precisa de uma coisa a mais. O formato podcast, com certeza, ele tem bastante, tem muito conteúdo para se consumir.
mas a gente tem algo diferente, que é os valores que a gente acredita, que eu acho que eles foram os valores que fundamentaram a nossa sociedade, a nossa estrutura, que são os valores da amizade, do respeito, os valores do conhecimento e principalmente da consciência, né? Uhum. O que leva à consciência das pessoas, né? A gente trabalha com fatos que são fatos da vida que nós vamos trazer esses fatos à mesa e aí isso vai criar essa consciência, né? A consciência não é um produto isolado, né? Um produto isolado de, de uma reação, sei lá, unilateral. A consciência são várias informações que vão Uhum. chegando, vão se agregando, e aí vai se desenvolvendo uma consciência de como eu sou, o que eu tenho que fazer. E aí, enquanto o Phil estava falando, né? A gente não propõe essa questão de esse lado, aquele lado, esse aqui pode, isso aqui não pode. E aí eu vou, ao longo desses episódios, eu quero desmistificar um personagem que as pessoas sempre trataram ele muito mal, que é o tal do Maquiavel. As pessoas sempre falam Maquiavel como uma coisa ruim. Ele falava assim, o livro que ele escreveu, O Príncipe, foi num período que ele estava isolado, ele tinha sido exilado, né? E aí ele escreveu um livro exatamente dando as diretrizes de comportamento para um determinado tipo de pessoa, que era o príncipe, aquele que governaria. E ele tem uma frase que ele fala o seguinte, que o príncipe ele não deve falar para a razão, ele deve falar para a emoção. E é exatamente como que as pessoas que comandam hoje, elas não falam para a razão das pessoas, ela fala para a emoção, principalmente para o ódio, entendeu? Uhum. Porque os olhos podem ver, mas é muito difícil você tocar alguém. Então, assim, a gente vai fazer exatamente o seguinte: trabalhar com a razão. Não é por esse tipo de emoção barata que fomenta a divisão e Uhum. fomenta esse tipo. Não, a razão. E a razão é exatamente alguns fatos, alguns contextos, algumas informações, e aí tudo isso vai gerar uma possibilidade de criar uma consciência para quem está nos assistindo. E a consciência é dela. Nós Uhum. estamos aqui, entre aspas, como ferramentas. Que é claro, fundamentados pela amizade, a gente se conhece, as pessoas que a gente vai trazer. Então, nossa ideia não é. Eu tenho uma filosofia de vida, né? Eu tenho minhas crenças religiosas e assim eu não posso pegar esse espaço e somente trabalhar com aquilo que faz parte da minha característica, porque aí eu estou vivendo dentro de uma bolha Uhum. e dentro de um dos nomes que a gente criaria, a bolha estava dentro. Por quê? Porque a bolha ela precisa ser furada, estourada, ela não precisa existir, Sim. né? A bolha precisa ser desconsiderada. E é aí exatamente dentro daí dessa jornada que a gente tem, pessoas que discordarão veementemente da minha posição enquanto pessoa estarão aqui para a gente conversar, para a gente se Uhum. entender e para a gente trazer exatamente isso. Elementos que possam garantir que você tenha uma boa consciência, que você faça suas escolhas e que você siga aí de acordo com o que faz sentido para você. Sim. É uma. As pessoas hoje elas estão extremamente fragilizadas, principalmente quando você quando você coloca uma discordância, se apresenta uma discordância para ela, algo que para ela não faz nenhum sentido, mas assim, não necessariamente ela tenha tirado um tempo para pensar sobre aquilo. Sim. Então, assim, as pessoas, principalmente as mais influentes, as que estão no âmbito político, ou sei lá, no âmbito nas redes sociais, sobretudo, elas usam isso de forma criminosa, né? Fake news desastrosas e que não tem fundamento nenhum e, assim, são espalhadas como verdades absolutas e você trava muitas vezes a mente de uma pessoa que inocentemente caiu naquilo e se fecha para ouvir qualquer opinião contrária àquilo. Você não foi atrás, você não pesquisou para saber quem é aquela pessoa, se ela tem propriedade para falar aquilo que ela tá falando. E assim, eu acho que isso, cara, tá cada vez mais destruindo isso que a gente está tentando propor aqui, que é uma conversa, que, assim, é óbvio, temos um limite, né? Que a gente pode ir né, ou não pode passar dali. Né? Não é assim, qualquer pessoa, a gente vai conversar, a gente consegue conversar. Não. Tem pessoas que apoiam ideias
criminosas, realmente criminosas. Na lei, assim, isso é crime você apoiar esse tipo de coisa. A gente não vai conversar com nenhum tipo de pessoa nesse sentido. Ou, sei lá, tem pessoas que tá ali andando na linha tênue pra, sabe, furar a lei, né? Furar um pensamento que não é ético, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente não é nem, ai, nossa, vai conversar com todo mundo. Não, a gente não surte interesse em conversar com um tipo de É, pessoa, esse tipo de pessoa, porque é exatamente isso. Eles já estão. Se o cara chegou nessa linha, ele já, cara, a cabeça dele já tá emaranhada, assim, um rio não é nem uma bolha mais, é, sei lá, não sei o que seria maior com a bolha nesse sentido, mas o cara já tá muito fundo. Então não há conversa que possa mudar isso. E ao invés da gente conversar, da gente trazer essa pluralidade, não sei se vou dizer certo, não, agora você foi bem. a gente acaba divulgando uma pessoa que, cara, cada vez Não mais merece holofote. não merece essa voz, sabe? Então, assim, é isso, sabe, é tentar extrair uma conversa legal, uma conversa boa. Porque é isso, cara. A gente É, tá tão acostumado a ver tanta, né, tanta desgraça, né? Parece que só polêmica. A gente tem que consumir todo dia, tem que ter uma polêmica pra gente consumir, sim, né? A gente acorda, toma café, come pão e polêmica, sabe? Não sim. é mais pão e manteiga. Então, assim, eu acho que tem espaço pra gente conversar de uma forma uma boa, aprender muita coisa. Cara, assim, o meu propósito é esse e eu espero que a gente seja bem sucedido nessa. E por fim, né, a gente sabe que essa nossa iniciativa pode trazer, talvez, né, para essa pessoa que dentro desse público que a gente não compactua, que ela aprenda que as pessoas, né, aonde a gente chega aqui, para a gente estar fazendo esse programa, tem trocentas mãos por trás, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, a sociedade ela funciona muito bem quando ela está unida, quando ela tem sinergia, quando as pessoas se ajudam. E eu acho que essa é a coisa mais maravilhosa que nessa minha jornada eu aprendi. Eu não sou, eu tenho assim, eu posso dizer isso, é um mistério sobre mim que aí depois o programa aí vai trazer mais coisas, mas Misterioso, Karen. eu tenho alguns Misterioso. talentos naturais, né? Assim, eu consegui, principalmente voltados para a arte, então assim, eu sempre fui uma pessoa que tive essa sensibilidade, né, para o meio artístico, enfim. Isso é uma coisa nata, né? Então assim, principalmente eu que já tive essa situação, já joguei em time de futebol, essas coisas todas, a gente sabe que o time ganha, não é quando ganha é todos, né? Então, assim, essa sinergia, essa questão de se ajudar, essa questão de ser uma sociedade igualitária, mas eu não tô falando assim como uma utopia, eu tô falando assim, cara, as diferenças elas existem, Uhum. elas estão na mesa e a gente tem que aprender a conviver com elas. Sim. Dentro dentro da régua da ética, do que é lei mesmo, dentro dessa situação. E realmente a gente entende que, como eu falei, existem comunicadores que comunicam diretamente para o sentimento, que é o ódio, para o fanatismo, para a intolerância, e realmente a gente sabe que não é esse o caminho, mas é o caminho que se vende, é o caminho que se produz e, assim, nós queremos estar na contramão. Sabemos que esse é o mecanismo, né? E que as redes vão atrair muitas pessoas, pessoas que vão nos adorar, outras que vão falar, cara, detesto esses caras, mano. E eu espero que isso demore muito pra acontecer. E assim, de Vai acontecer verdade, uma hora ou vai outra, acontecer, vai não tem acontecer. jeito. Se eu É o que eu te colocar. falei, tipo, tem gente aqui, cara, se você sai É, uma vírgula. Isso em tudo, cara, em tudo, tá? Até recentemente, assim, fugindo totalmente do assunto aqui, as pessoas comentam, né, quem joga muito videogame e tal, que acabou a guerra dos consoles, que antes, lembra quando era PlayStation ou Xbox? sim. Não, se você tivesse um PlayStation e você conhecia alguém que tinha Xbox, você tinha que falar, nossa, que porcaria de videogame que você tem, que não Nada sei o quê. presta nesse aí. E hoje em dia a PlayStation tá lançando jogos para o Xbox e o Xbox tem o Gears of War, acho que 5 tá saindo agora pro PlayStation 5, sabe? Então, assim, anos de guerras e batalhas sangrentas, brincadeira. Mas anos de discussões inúteis, sabe? Que não levou ninguém a lugar nenhum Não. e, cara, estão aí lucrando bilhões e bilhões e bilhões. Então, esse tipo de coisa vai acontecer.
mas eu espero que seja muito no futuro, né? Porque a gente não tem imunidade nenhuma agora. Não, se o cara me Não temos xingar, eu milhões. vou chorar, zoeira. É, Mas gente, a assim, gente. eu realmente, a gente sabe que na moeda existem esses Sim. dois lados, esses Uhum. dois lados vão acontecer. E assim, nossa missão ali, o nosso objetivo principal é realmente conseguir, nas nossas conversas, aprender. Somos eternos aprendizes, contribuir com o que a gente puder, né, com a nossa, enfim, informação, com o nosso conhecimento, contribuir e, no máximo, deixar aí quem nos acompanha, assim, com algo que seja bom, com aquele sentimento bom. Então, isso realmente faz parte, né? Hoje em dia a indústria sei lá, da desgraça ou de qualquer coisa que seja, ela lucra muito, né? Uhum. Inclusive os algoritmos, poxa, uma coisa que eu detestei que o algoritmo do Instagram tá fazendo, ele tá me mandando muito acidente, mano. Tipo, Uhum. fulano caiu, bateu, não sei o quê, aí tem até, sei lá, eu acho que Itapevi agora, mano, você nunca abra o Itapevi agora, alguém morreu, acabou, morreu, entendeu? Então assim, o cara do Itapevi agora vai vir atrás de mim. Vai, sim. Agora Pô, já pode ganhou um cortar isso hater. aí. Já ganhou um hater. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, mano, isso é doido, né? Você não pode, você tem que segurar um pouco Sim, as coisas. sim. Mas o que eu tô dizendo é que é o seguinte, o algoritmo manda esse tipo de coisa. E eu não quero saber disso, sabe? Sim. Eu quero que quando a nossa carinha apareça lá, você fala, mano, aí vai vir conhecimento, aí vai vir descontração e coisas que vão me ajudar. E é isso, né? A gente é, tem esse objetivo, eu acredito que nós seremos bem-sucedidos, hein, É, Phil? exato. E é claro que assim, não estamos falando que não, você não tem, não deve se informar nem nada do sentido. É muito importante você se informar, Sim. mas assim, mais importante do que você se informar é se informar com quem tem propriedade para falar sobre as coisas, né? Aquilo que você está se informando. E, cara, outra armadilha que as pessoas caem e se fecham nessa bolha é sempre utilizar o mesmo veículo de comunicação para se informar, né? Tenha várias fontes, tenha fontes diferentes para você se informar. Não tô falando para você, sei lá, não vou nem falar aqui nome, marca nem nada, mas tipo É, assim, de um extremo, se informar num extremo e em outro. Não. Tenho ali uns veículos de comunicação que você acha que tem uma transparência legal, que, né, que saiba se comunicar e ok, sabe? Mas é importante ter mais de um, porque é o que você falou, as pessoas elas têm esse algoritmo desgraçado e sabem usar ele. sim. Sabem usar ele, sabem como ele funciona muito bem, então sabe o que vai engajar, sabe o que vai mostrar para você. Era muito bom antigamente quando o problema era você só leu o título. Uhum. Você só leu o título, você não entrou na notícia para ler. Então, olha o sensacionalismo. Hoje em dia, mesmo você entrando na notícia, às vezes é pior do que você ler só o título. Sim. Então, cara, é assim, é complicado. Exige um esforço mesmo pra gente conseguir se informar. A gente vai errar aqui, a gente vai falar besteira. Sim. A gente provavelmente hoje já falou alguma besteira aqui. Eu com certeza. Não, mas, cara, assim, natural, não é o nosso compromisso. É, O nosso compromisso é andar na linha da ética e, né, é, sempre é. respeito, claro, e tentar ao mínimo trazer desinformação, mas não é também a nossa proposta de ser 100% certinhos e, nossa, a gente não vai errar nunca. É. Não Aqui a tem gente isso, não tem, existe isso. a pluralidade, ela existe já aqui, Eu né? acho que eu vou banir essa palavra do Ela, podcast. ela existe aqui, né? Nós temos aqui um palmeirense, um corintiano, não vou dizer quem é quem. Nós temos aqui alguém que é mais voltado para uma ala política, outro que é mais voltada para outra. Nós temos aqui um protestante, um outro não sei o quê. Enfim, todas essas questões, né? Por isso que nosso nome é Mente A, né? Uhum. Mente A. Que é a mente aberta. Tenha a mente aberta para que a informação chegue, para que o conteúdo seja apresentado e você retenha o que faz sentido para você. Algum de nós acha que o Corinthians é um time excepcional, outros acham que o Palmeiras é um time excepcional. E aí tá tudo bem, essa é a realidade. E aí tem várias outras questões, né? Mas
eu acho que a gente fecha nisso, né? O Sim. nosso compromisso não é que em sermos os donos da razão, para isso eu acho que a internet já tá cheia de gente assim. Nós sermos os donos da consciência, os donos do pensamento. Isso é maravilhoso, porque ele é livre, né? O Exato. pensamento ele é Exatamente. livre e assim, acho que pra gente já chegar numa conclusão, é, mente aberta. Tem uma frase que agora eu não vou lembrar quem que foi que soltou, mas ele fala assim que uma mente que se expande, que aprende algo novo, ela nunca voltará ao seu tamanho original, né? Uhum. Então, se você abrir a mente, se a gente ter essa possibilidade de querer aprender mais, nós nunca vamos voltar ao tamanho original, né? Nós vamos expandir. Então, essa é a proposta de essa expansão e realmente numa vibe bem legal e descontraída. E assim, eu estou um pouco tímido ante as câmeras, mas, mano, eu gosto de soltar piada, mano. Eu adoro umas piadinhas assim. Cuidado, Então, cuidado, brincadeira, brincadeira. você vai entender que a gente vai fazer essas coisas de forma bem leve, sem Sim. ser chato, entendeu? Uhum. Mano, nós não somos chatos, isso é que é a É, verdade. assim, se causou essa impressão hoje, perdão, É, é porque é apresentação, cara, sim. não tem muito o que falar, a gente teve aqui que, né, discorrer tudo que vai ter do podcast, tudo que a gente quer para esse projeto, e assim, a proposta inicial é que vocês entendam que não para aqui, não é isso só, e cara, os próximos episódios, e eu espero que esse também, você consiga extrair alguma coisa que chame a sua atenção e você fique pensando um pouco naquilo, sabe? Uhum. Porque a gente falou aqui um pouco sobre algoritmos, sobre, enfim, as bolhas, as pessoas, não sei o quê, mas a gente falou também sobre o projeto e eu espero que o que entrou na sua cabeça seja o projeto. Pô, olha que legal esse projeto aí que tá nascendo aqui e tal, não sei o quê. E que a parte do Itapevi agora você esqueça. Não, nem Foi uma era Itapevi brincadeira. agora. Eu nem sou de Itapevi. Que cidade é essa? Nem tem logo aqui, Não, nem não tem aqui, esquece. Isso esquece aqui, isso isso aqui. aqui é tudo figurado, né? Sim. Mas assim, gente, é isso. A nossa Ah, proposta é essa. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês acompanhem. É claro que, cara, daqui vai surgir coisas muito diferentes, coisas que, que vão ser mais os convidados que vão falar do que a gente, né, Will? sim, com Porque acho que as certeza. pessoas já até encheram o saco já de tanto Esses que caras aí. brincadeira, mas assim. É isso. A gente vai dar a cara a tapa, a gente quer começar esse projeto agora. Eu acho que as nossas referências elas estão muito consolidadas, porque eu acho que depois daquele boom de podcasts né, que teve, enfim, muitos já acabaram, os que ficaram conseguiram se consolidar em uma base bacana, então hoje é uma referência legal para gente seguir, né? Não preciso citar nomes, porque são os principais que estão aí hoje. E, cara, eu posso te falar o seguinte, eu tô muito animado. Eu não vejo a hora de chegar aqui com um convidado, ou da gente fazer online com um convidado. Vamos ver como vai ser o próximo episódio. Mas eu tô muito animado. Quero Bom, eu conversar também. com as pessoas. E foi um prazer estar aqui com você, hein? Tamo junto. É nóis, viu? Obrigadão, cara. Gente, então é isso. Muito obrigado para quem acompanhou aí. Bom, já sabe, né? Compartilha com o amiguinho, compartilha com a amiguinha. E deixa aí nos comentários, cara, o que que vocês esperam. Se vocês esperam algo, ou se vocês já tiveram vontade de fazer um podcast, de ter um programa com alguém, coloca aí nos comentários. Deixa Se aí você que a quiser gente. saber os mistérios do fio, chega lá, pergunta Os também. mistérios do Will são mais profundos, viu? Vocês vão conhecer esse cara. Tamo junto, hein? É isso, gente. Obrigado, abração e até a próxima.